Lembre-se, o determinado da oração adjetiva sempre está no lado esquerdo. Vocês podem observar, a oração nominal, aquela cercada, tinha a seta sempre partindo da direita para a esquerda. Fixem bem ainda, o pronome relativo pertence a uma oração e o antecedente a outra. Isso vimos também na cercada. O pronome relativo pertence à oração cercada e o nome a outra oração. Mara procura o disco de que todos gostam. Todos gostam do disco, mas o disco tem compromisso com este verbo, então manda um pronome relativo que vai ter dois papéis: o de começar a oração abdominal e o de representar o nome antecedente. E vejam, de fato, o pronome relativo, a oração abdominal, forma sempre a ordem direta. E o termo interno, o pronome relativo, se complementa o advérbio de uma palavra que está no lado direito, forma a ordem indireta. Só quando ele for sujeito, este que pronome relativo forma a ordem direta. Mas para ser sujeito não pode ter preposição. A frase cercada significa: todos gostam do disco. Todos gostam do disco. Trazendo o disco para cá, hein? Mas disco pertence à oração anterior, pertence ao verbo aqui. O pronome relativo, representante do antecedente, assume então o papel de complemento verbal de gostam, representando o disco. Temos, portanto, vamos ver, Mara procura o disco de que todos gostam. Procura o disco. Qual disco? Esse de que todos gostam. Oração abdominal determinante de disco. E todos gostam do disco. Observe que o sintagrama tem que ser assim. E nada de ir na análise assim superficial. Todos gostam do disco, é verdade. Só que disco tem compromisso com o verbo gostar. Aqui, deste verbo gostar. E esse verbo gostar no plural, todos gostam, também gostam do disco do mesmo nome aqui. Mas então, como é que eu vou fazer? Disco é obrigado a ficar aqui, tem prioridade. E mandam um pronome relativo, representar discos aqui e começar uma oração abdominal. E aqui, se quiséssemos colocar o sintagrama, colocaríamos assim, pontilhado com este. Mas como isso aqui é uma interpretação errada, para mostrar que não se deve interpretar assim, então por isso que temos e não, é assim e não assim. Por que isso? Porque o disco é complemento de procura, assim. Mara procura o disco. Claro que esse aqui é determinante do disco. Podíamos colocar o sintagrama, mas aqui o objetivo era mostrar que disco, na primeira oportunidade, representa, assim, é complemento, enfim, do 3. 1, 2, 3. E isso aqui seria 5. A oração abdominal sempre é 5. Repitamos. O pronome relativo exerce a função sintática que o antecedente exerceria se participasse como termo interno da oração relativa ou adjetivo. O pronome relativo pertence a uma oração e o antecedente a outra. Ele retoma o antecedente. Lembre-se, observe como o pronome relativo tem função sintática interna e a oração adjetiva externa. E agora, minha gente, o qual? Vamos ver o qual. O qual, a qual, os quais, as quais exercem as mesmas funções que o pronome relativo que. Aquelas mesmas funções que o pronome relativo que pode exercer. Tanto é verdade que, gramaticalmente, um pode substituir o outro. Pode substituir, inclusive é bom para fazer pesquisas. O bom estilo, porém, recomenda o uso de que em lugar de o qual, a qual, os quais, as quais. É melhor usar o que. Mas se a clareza exige, não se constrange. Usem o flexionado, o qual, a qual, os quais, as quais. Agora, a recomendação é que se use o qual, a qual, os quais, as quais, quando a preposição que eventualmente precede esse pronome relativo for de 2 sílabas ou uma preposição composta. Então, quando a preposição for longa, evitem o que, usem o qual, a qual, os quais, as quais. O monstro do qual tens receio foi dominado. De que tens receio? O monstro sob o qual está o cheque, o livro, o monstro, deixa ele aqui,
O livro sob o qual está o cheque é verde. Aqui só porque não é, aqui a gente sente que esse só gosta mais de o qual, a qual, os quais. Então o bom ouvido, a boa linguagem, o estilo, o bom gosto de cada um vai fazer ver que aqui melhor é o qual, que é sinônimo de que. Aqui está o remédio, o qual tanto procuravas. Aqui melhor seria o que tanto procuravas. Não tem preposição, mas o qual pode ficar perfeitamente, já que é sinônimo. Eram duas as questões as quais confundiam os réus. Eram duas as questões que confundiam os réus. Sinônimos, perfeitamente sinônimos. Eis a casa com a qual sempre sonhei. Sonhar com a casa, né? Aqui posso também dizer, eis a casa com que sempre sonhei. Ótimo também. Recompensaremos as pessoas pelas quais fomos atendidos tão bem. Posso aqui dizer por que ou por quem. Melhor aqui por quem, porque está de pessoas. Perfeitamente. Ou pelas quais. E interessante que o pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, efetua concordância pronominal com o nome antecedente. É bom repetir. O pronome relativo flexível, o qual, a qual, os quais, ou os pronomes relativos, efetuam concordância pronominal com o nome que eles trazem aqui para dentro. Aqui, um lugar para fazer ver bem o que é concordância pronominal e que dentro dos pronomes relativos também acontece. E por sua vez vai levar ao verbo, bom, aqui não é sujeito, não vai levar o verbo para o plural, mas se fosse sujeito, como as moças às quais me explicaram, aqui esse que seria sujeito e as quais sujeito, por sua vez, fariam o verbo ir para o plural. As leis às quais prestamos obediência. Se obediência é nome, não é verbo. Complemento nominal. E começou com o pronome relativo, toda a oração é ad nome de leis. As leis são verdadeiramente humanas. Quais? As quais prestamos obediência, né? Aqui posso colocar que. As leis a que prestamos obediência são verdadeiramente humanas. Perfeito. A preposição regência de obediência, a preposição a, obediência a, é jogada para cá. Aqui se encontra com as de as quais resulta crase, fusão de dois as. E se for o que não traz outro a, não resulta crase. Lembre-se, muitas vezes a oração abdominal biparte, quebra a oração principal. Abre e encaixa no meio a oração abdominal para que a oração abdominal se aproxime do nome que ela vai determinar. Devemos considerar o pronome relativo, toda a locução, todo esse grupo, essas duas palavras, e não somente qual. O pronome relativo é o qual e não é qual. Não há funções sintáticas nem classificação morfológica para o, a, os, as diante de qual e quais. Não tem. Eles são classificados juntos. Quer dizer, em separado, essas aqui não. Aqui diante do pronome relativo. Aqui estão as encomendas às quais solicitaste. Que solicitaste. Aqui, esse que é sinônimo de as quais. Tá? Não há crase porque solicitar não rege preposição a.